Olá pessoal, vai começar mais uma cantoterapia da alma no lar, hoje com análise da música Redescobrir do Gonzaguinha, onde iremos abordar assuntos como depressão, autoestima, lembrando que nós estamos no ciclo de apresentações do Chakra Svadhisthana. Vamos lá? Nós vamos ler primeiro a letra da música, e depois nós vamos avaliar o quanto essa música pode nos ensinar e nos despertar coisas boas, coisas legais a serem repetidas. Ok? Como se for a brincadeira de roda, jogo do trabalho na dança das mãos, o suor dos corpos na canção da vida, o suor da vida no calor de irmãos. Como um animal que sabe da floresta, redescobrir o sal que está na própria pele, redescobrir o doce e o lamber das línguas, redescobrir o gosto e o sabor da festa. Vai o bicho-homem, fruto da semente, renascer da própria força, própria luz e fé. Entender que tudo é nosso e sempre esteve em nós, somos a semente, ato, mente e voz. Não tenha medo, meu menino povo, tudo principia na própria pessoa. Vai como a criança que não teme o tempo. Amor, se fazer é tão prazer que é como fosse dor. Como se for a brincadeira de roda, jogo do trabalho na dança das mãos, o suor dos corpos na canção da vida, o suor da vida no calor de irmãos. Para cada frase, o Gonzaguinha ele puxa uma palavra, não é? E ele repete algumas vezes essas palavras. Memória, macias, histórias, magia. Memória, macia, macias, magia. Memória, memórias, magia. Memória, beleza, mistério, magia. Memória, macias, histórias, magia. É interessante, Lívia, que quando se fala em redescobrir, hoje existe uma palavra muito comum que é ressignificar. A primeira frase que ele fala sobre como se for a brincadeira de roda, a memória, nós já em outros momentos abordamos, né, as coisas da criança, que é do brincar, da brincadeira de roda, né? E essa memória, ela nos traz normalmente alegria, porque são momentos legais, né, da nossa vida. Então, esse redescobrir, ele está muito ligado ao quê? Ao que você pode ressignificar. Como seria, né? Ressignificar coisas da criança na vida do adulto, não é isso? E o quanto, muitas vezes, nas situações da criança, como a Lívia colocou aqui logo no começo, nós iríamos falar um pouco sobre depressão. O quanto muitas vezes as crianças enfrentam situações e elas não ficam depressivas. E nós adultos ficamos. E a Lívia, ela pode falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, porque a letra, ela sugere, né, lembranças, histórias, e muitas vezes as nossas situações interiores, elas estão ligadas muitas vezes a lembranças que também não são tão legais, e que podem nos levar a estados depressivos, ou situações muitas vezes em que a gente não consegue identificar objetivamente um estado depressivo, de onde ele vem. E muitas vezes trazendo à memória uma situação, uma lembrança, numa conversa terapêutica, num bate-papo com um psicólogo, você começa a lembrar, puxa, eu passei por determinadas situações e não dei importância. Eu deixei de lado. E essa música também te faz redescobrir coisas. Olha que barato esse título, não é? Te faz redescobrir coisas que você sabe, mas que de repente estão ali guardadinhas na sua memória, não é? E muitas vezes essa memória está ligada, como nessa música,
Ele diz assim, como um animal que sabe da floresta. Muitas vezes está lá num estado muito nativo seu, né? E aí ele fala memórias. E de repente, se você esqueceu dessas memórias e não sabe que de repente, por algum motivo, sua tristeza, sua depressão, ou muitas vezes a falta de autoestima, ela está ligada a um ponto que está guardado ali atrás. Por isso é importante redescobrir isso. Né, Lívia? Existem muitas maneiras que a gente pode estar praticando o nosso autoconhecimento, o nosso despertar e o redescobrir, logicamente muito relacionado ao que o Gualtieri nos disse, mas também, se a gente observar na origem da palavra, redescobrir, descobrir de novo, né? É algo que eu tenho que pensar no sentido do que eu posso descobrir em mim, mas que já está em mim, ou seja, redescobrir, né? Então, deixo uma reflexão para vocês da seguinte maneira: o que é que você deixou de fazer que te proporcionava prazer, alegria, bem-estar, e que você não está fazendo mais? Muitas vezes passamos por situações de dificuldades, né? Seja de relacionamentos sociais com pessoas que você pode pensar, não me compreende, não me entende, não me aceita como eu sou, e fica aquela coisa do social, né? E quando você não está fortalecido no seu eu, na sua autoestima, e você tem um estado depressivo por alguma situação episódica ou por algo que tenha acontecido com você e que você não tenha ressignificado, como o Gualtieri falou, né, da ressignificação, você não tenha ressignificado isso, essa situação, isso vai se tornando um martírio, né, dentro de você. Pode gerar uma melancolia, pode gerar sintomas de estados depressivos, não necessariamente o diagnóstico da depressão, mas você pode se sentir com a autoestima baixa, enfraquecido, se sentindo a última bolacha do pacote, vamos falar no português claro, se sentindo uma pessoa que não está ali naquele meio social como as outras, como você gostaria de estar, né? Você não está se colocando de uma maneira adaptativa ou de uma maneira gostosa de estar ali, né? No ambiente alegre, feliz, descontraído. Não, você pode estar se sentindo mal com a pessoa que você é. Você pode estar se sentindo intimidado ou triste ou deslocado, desajeitado com o seu jeito de ser, por não estar ressignificando coisas dentro de você e estar absorvendo do mundo externo, né, daquilo que a mídia diz como sendo interessante, né, para ter uma vida legal, e isso não está acontecendo com você, né? Então, assim, volta-se para o seu interior, né? O que é que eu posso redescobrir em mim que me deixava feliz, que me deixava num estado, puxa, tô me sentindo bem com aquilo que eu sou, não tô me importando com o que as pessoas estão falando no social para mim, ou pensando de mim, ou às vezes nem estão, mas aquele pensamento que você tem sobre você, sobre a sua postura, sobre o seu modo de se colocar, ou sobre o seu modo de ser, ou de falar com as outras pessoas, essa coisa de querer, às vezes, controlar uma situação de isso eu vou falar, isso não, porque senão eu vou desagradar. Corta tudo isso. O que significa corta tudo isso? Deixa isso de lado. Para de pensar nisso. Para você ser mais feliz, para você poder ter uma relação íntima com você mesmo, fortalecedora da sua autoestima, né? A gente já falou de autoestima no vídeo anterior, mas retorno novamente a falar um pouquinho de autoestima, porque ela está muito relacionada a estados depressivos, né? Porque a pessoa, quando não tem uma autoestima
boa, né, elevada, digamos assim, ela tem uma tendência a estar num estado de depressão com ela ou de melancolia, no qual pode levar a sintomática, né? E a um possível diagnóstico se não tratar recentemente. Então, tristeza, desânimo, não tem vontade de fazer nada, é preguiça, fica procrastinando coisas, situações, né? Aí vem aqueles mecanismos de defesa, né? De autossabotagem, que é muito interessante você se perguntar onde que na minha vida eu estou me autossabotando, deixando de fazer coisas que eu deveria estar fazendo, né? Para eu me sentir bem, para eu me sentir realizado, para eu me sentir próspero, que não estou fazendo, né? E só também um contraponto com isso. Ou muitas vezes fazendo um monte de coisa que você não queria estar fazendo, na verdade. E está ocupando um tempo e um espaço na sua vida, e por mais que você faça, você não sente felicidade, não sente prazer. Isso também é um outro extremo. Às vezes a pessoa ela entra por uma hiperatividade, por uma fuga, porque ela não quer muitas vezes parar e falar, não, agora é hora de eu parar e descansar, eu não vou fazer nada. Né? Eu vou para o ócio criativo, né? Como diz o livro lá do italiano, né? Eu vou entrar numa de, não, eu vou meditar um pouco, eu vou parar, será que eu estou fazendo coisas boas para mim? Porque isso também pode ser um problema, né? Pode ser um fator impulsionado por uma depressão, sim. Você vai para a hiperatividade, e daqui a pouco você está num estresse tão louco, né? Aí tem que tomar relaxante muscular. Não, mas aí ruim, o né? Gautier está explicando de uma outra Isso. polaridade, de uma outra sintomática, né? De uma outra sintomatologia, que é o estresse. Né? A gente está aqui falando de depressão, de estado depressivo, mas muitas pessoas estressadas, né, que acabam se ocupando com um monte de tarefas e não dando conta daquilo que precisa, ou até mesmo dá conta, mas não tem aquela o prazer, né, a sensação boa de estar realizando com calma, com tranquilidade, se sentindo relaxado, né, ou relaxada em suas atividades. Não, ela está se ocupando demasiadamente com coisas até mesmo desnecessárias, no qual está se sobrecarregando. Isso vai gerando estresse, né? O estresse, ele é muito importante ele ser tratado em psicoterapia, pessoas que sofrem de estresse, porque tem ali o hormônio do cortisol que ele vai em disparada. O cortisol já fala, corrói, né? Então, causa males físicos, além dos males mentais, né, psicológicos, precisa ser tratado. E aí, logicamente, a pessoa que sofre de estresse, ela pode ter a depressão. Sim, né? Porque chega no limite. Então, uma coisa está relacionada à outra. Isso, exatamente, por isso eu coloquei, porque acaba vendo essa polaridade extrema, né? As pessoas estão tão ocupadas falando, eu não tenho depressão, daqui a pouco buf. Isso, aí, uma coisa leva a outra. Nossa, e por que isso? Porque estava numa situação também de não estar ressignificando coisas, redescobrindo coisas e realmente revalorizando. Né? Porque o que a música está tratando muito aqui, quando ela fala de memórias, de histórias, né? Ele está dizendo, eu gosto muito dessa frase, que ele fala, vai o bicho homem fruto da semente, renascer da própria força, própria luz e fé. Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós. Somos a semente, ato, mente e voz. Eu gosto muito dessa frase porque fala de voz. Porque quando a gente trabalha a voz na cantoterapia, quando a gente canta uma música bonita como essa, quando a gente se permite dançar uma música, a gente de repente começa a se redescobrir na nossa essência. Isso que é muito legal da cantoterapia. Quando você se permite, né? Eu estava falando dessa questão da atividade, porque muitas vezes a pessoa está em N atividades de responsabilidade, mas ela não se permite, por exemplo, no dia a dia dela, um momento de lazer, um momento de falar, não, vou fazer algo por mim, que me traz alegria. Eu gosto de cantar, eu vou cantar. Eu gosto de dançar, eu vou dançar. Eu gosto de pintar, eu vou pintar. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Daqui a pouco não tem mais nada porque está depressivo, não consegue nem sair da cama. Né, Lívia? Então, a gente tem que
pensar sobre esse assunto é muito importante, porque confunde-se muito a depressão com estados depressivos por um episódio, um fator específico, né? Então, por exemplo, você pode estar triste porque o seu relacionamento afetivo não tá legal, ou porque no trabalho não reconheceram algo que você fez e que gostaria desse reconhecimento. Uma perda familiar, às vezes, alguma coisa, né? Sim, Do gênero. É que assim, quando a gente fala de você estar triste com alguma coisa, isso é momentâneo, isso é rápido, isso é passageiro. Logo você, né, ressignifica a situação aí e já tá tudo bem, Isso. né? Agora, o diagnóstico da depressão, ele precisa ter no mínimo 6 sintomas por um período de tempo já de meses ali com a pessoa para que seja diagnosticado, né? Então, assim, o Altieri falou de perda. Muitas vezes, para uma pessoa, ela consegue elaborar o luto rapidamente, né? Por conta do seu ego ser um pouco mais estruturado, ou dela já ter um conhecimento espiritual, ou dela já ter um entendimento, né? Mas para outras pessoas não, esse luto pode perdurar por muitos e muitos anos e ter sim, a pessoa ter uma depressão por conta disso, né? Um luto mal elaborado. Então, assim, para isso, gente, o processo de psicoterapia é o melhor processo para que possa ocorrer essa elaboração, né, desse luto. Logicamente, você pode cantar, fazer a cantoterapia para elaborar luto? Pode também, porque na cantoterapia a gente tem a nossa roda de conversa, onde cada um expressa sobre as suas emoções, aquilo que está sentindo, né, aquilo que está se passando, ou às vezes não está sentindo nada, não está passando nada, mas lê a letra da música e lembra de um luto que ocorreu há tantos anos atrás, e aquilo vem para a memória de repente, no qual a pessoa pode ali se colocar e tá elaborando esse luto. Isso já aconteceu na cantoterapia, com grupos que a gente já trabalhou. Teve um caso específico que a gente até se surpreendeu de uma vez, de uma música que nós cantamos, não era nem a Redescobrir, foi a música Como Nossos Pais, onde a gente nem imaginava que ia aparecer ali a elaboração de um luto numa roda de conversa, de grupo, né? E a pessoa se colocou de uma maneira muito especial, desabafou com a gente, desabafou com o grupo, e saiu da cantoterapia falando assim: olha, eu estou muito feliz por eu ter conseguido expressar tudo isso que eu estava sentindo, que há anos eu não conseguia. Lembra? A pessoa chorou e a pessoa ficou bem triste. Esse caso em específico já faz uns 2, quase 3 anos. Foi logo que a gente iniciou a cantoterapia. E o legal é que as letras, muitas vezes, a gente trata elas, né, de uma forma, às vezes, até um tanto objetiva, mas foi uma surpresa porque a pessoa retirou daquela letra que nunca ninguém tinha retirado esse assunto, porque a música não trata nem fala sobre luto, isso, nem de a nada. música. Ela fala para abraçar seu irmão e deixar sua menina na rua, e de repente ela lembrou do irmão que ela não abraçou e que ela sentiu e o irmão se foi e ela achava que deveria ter abraçado mais o irmão dela. E por conta daquilo ela elaborou um luto. Olha que coisa interessante, uma letra provocar na cabeça de uma pessoa uma outra reação. Então o legal da cantoterapia é isso, porque por mais que a gente trabalhe, a gente propõe o tema, a gente propõe o assunto, mas imagina você diante de uma letra, você redescobrir uma coisa, que a gente pode não estar enxergando, mas você vai enxergar. O legal de cantar a voz, quando ele fala, somos a semente, ato, mente e voz. Nós somos voz. Nós precisamos falar, precisamos nos pronunciar, né, Lívia? Porque isso é curativo. Sim, é muito curativo, e quando você começa a falar, às vezes a razão ela bloqueia muita coisa, mas quando você se permite pôr para fora aquilo que está dentro de você por meio das palavras, você nem imagina tanto de coisas que você acaba redescobrindo dentro de você. Porque como essa situação, né, que o Gualtieri falou, a música não fala de luto, e a menina ter acessado, né, uma situação de luto ali, ter elaborado e ressignificado dentro de uma
de uma cantoterapia de grupo, isso foi muito incrível. Isso mostra que a verdade é a verdade de cada um. A sua verdade, ela é sua, ela está dentro de você. O seu subconsciente, ele é só seu, é você que tem acesso, né? E o que é interessante são as ferramentas que nós temos para acessar esse subconsciente, né? Seja na psicoterapia individual, ou seja na cantoterapia por meio das músicas que a gente analisa, que a gente conversa a respeito. É muito gostoso. Isso a gente está fazendo na cantoterapia online, né? Mas no presencial a gente sempre fez. E é muito legal essa terapia de espelho, onde cada um pode se ouvir e se identificar com a história do outro, né? E até mesmo aprender com a história do outro. Porque às vezes a gente acha, isso eu já sei, eu não preciso falar. Para que eu vou falar tal coisa? Todo mundo já sabe, todo mundo já passou por isso. E não, isso é falta de humildade. Começa a praticar a humildade, o autoconhecimento, uma vida simples. É maravilhoso quando você pratica isso, porque isso vai te desenvolvendo uma luz interior tão grande dentro de você, que daqui a pouco, depressão não existe mais. Porque a depressão é algo que te leva lá pro buraco, ela para baixo, ela desce, ela faz você descer, você cair toda a sua energia, né? E em termos de neurotransmissores, de hormônios, se o cortisol, que é um hormônio do estresse, ele te corrói, o que a gente vai fazer para elevar o teu estado vibracional para que você não tenha depressão e não esteja em estado depressivo? A gente vai reativar a serotonina, a ocitocina, né, os hormônios do prazer, sem medicação. A gente vai fazer isso com música, com musicoterapia, que é o que a gente faz na cantoterapia. Por que cantoterapia? Porque as pessoas cantam, né? Cantam músicas populares brasileiras, cantam mantras, músicas específicas que fazem... O MPB faz você analisar, faz você ter esse seu redescobrir, esse seu despertar interior que te provoca uma reflexão, onde você vai alinhar a sua mente com o seu coração. E o mantra, o que ele faz? Ele vem trazer todo o relaxamento, ele vem te banhar de fluidos terapêuticos que a própria palavra em sânscrito já tem ali, ou em tibetano, ou em hebraico, depende do mantra a ser utilizado, ele vai ter uma terapêutica específica que vai alinhar o seu bioenergético, que vai alinhar os seus chakras, né? E eu acho que eu já falei demais. Não, Gostaria de completar? Não, ela falou dos mantras, né? Os mantras, eles, em geral, a gente chama de mantra o que vem do sânscrito, né? E também talvez em alguns locais está em chinês ou no sânscrito tibetano. E no caso do hebraico, eles chamam de Hashens, que são glorificações, não é? Mas, na verdade, essas línguas sagradas, elas nos conectam, elas fazem com que a gente redescubra coisas da nossa origem ancestral e ative uma força que o Gonzaguinha, interessante, ele coloca aqui, né? Renascer da própria força, própria luz e fé, que é aquilo que nos trouxe aqui, a nossa ancestralidade. Então, os mantras, eles têm essa propriedade de nos reconectar com uma ancestralidade de força. Porque, veja bem, para nós estarmos aqui, precisou de um pai, de uma mãe, depois, né, 4 avós, 8 bisavós, né, 16 tataravós, e vai somando a quantidade de gente que tem atrás de você. Então imagina, né, esses mantras vindo da tradição milenar, a força que eles têm, né, quando a gente canta lá, né, o Om Tare, Tu Tare, Tu Re Zoha, Om Tare, Tu Tare, Tu Re Zoha, que é um mantra que a gente já publicou, né, na aula anterior, vocês podem praticá-lo. A vontade é um mantra antidepressivo, é o Tara Mantra. Ele é indicado como mantra antidepressivo, o mantra da alegria, né? E o é um mantra da mantra Tara Verde. também que
totalmente da conexão de Svadhisthana, porque trabalha o sagrado feminino da mulher, né? Ativa essa potência da vitalidade, né? E sem a tua essência feminina para você mulher, né? Não tem como você estar bem, não tem como você estar em saúde, né? Então, assim, muitas pessoas aí, muitas mulheres têm depressão por conta de não estarem alinhadas com o seu sagrado feminino, né? Por não estarem se sentindo bem com o que elas são. E esse se sentir bem tem tudo a ver com essa conexão do Svadhisthana, porque a gente trabalha, né, a conexão com o nosso sentir, e aí existem os padrões sociais que te coloca ali numa caixinha dizendo qual que é o padrão de beleza que a sociedade determina como sendo o ideal. Aí vai você, tá se sentindo, sei lá, mais gordinha, não tá se sentindo bem consigo mesma, já acha que não tá naquele padrão, já cai em depressão, ou já vai comer que nem uma doida ou doida. Então, tipo assim, é um exemplo, né, que assim, poxa, não tô ali naquele negócio, já tô deslocado, já não tô bem, né? Então a pessoa vai se martirizando, pode entrar num processo de compulsão por alguma coisa, por não estar se sentindo bem com o corpo, com a mente, com a alma. Aí vai, né, da sua problemática, se você quiser compartilhar com a gente, fica à vontade, pode escrever nos comentários. E aqui vai uma dica muito legal de Svadhisthana, porque o que acontece? Em Svadhisthana, né, existe realmente essa questão do sagrado feminino. Os homens também têm o sagrado feminino, né, Lívia? É um sagrado global da humanidade. Mas existe uma palavrinha que dentro de Svadhisthana, ele também nos conecta, através de mantras e de canções lindas como essa, o Redescobrir, a uma palavrinha que se chama criatividade. Imagina quando você se permite, através de uma canção, ela falou de uma questão que para as mulheres é meio complicada, para os homens também, mas para as mulheres a questão de estar gordinha. Eu lembro muito bem, né, em alguns saraus que nós participamos, né, quantas gordinhas nós vimos dançando dança do ventre numa boa, com uma criatividade maravilhosa de botar uma roupa, pra ver como isso não tem nada a ver, empoderar e mandar as favas crise depressiva porque tá gordinha e fazer dança do ventre. Perfeito, mas são pessoas que se conhecem. Sim, mas né? Porque de alguma forma elas se permitiram esse redescobrir. Não, vai lá. Não é como a Lívia falou, padrão. Você sabia que a mulher magra, bonitinha, atual, no século 17 e 18 não era beldade, não. As gordinhas eram as beldades. Elas é quem davam show. Você percebe como ela falou de padrão? E muitas vezes o que te leva a uma autoestima baixa, e muitas vezes a uma crise depressiva de bobeira, é porque muitas vezes você acaba ouvindo algo, né? E aquilo dá um start na sua cabeça de algo que já está pré-programado lá atrás, e aquilo muitas vezes te leva para uma situação ruim. Então aí você tem que prestar atenção nas duas coisas. Espera lá, o que é que eu ouvi e por que isso fez tão mal para mim, se para uma outra pessoa não faz? Tem algo que eu preciso ressignificar, que eu preciso resgatar em mim, para não me deixar abalar, porque alguém me chamou de gordinho, disso, daquilo, não. Né? Como se isso fosse um crime, não. Isso foi só um exemplo, tá, gente? Porque isso é um exemplo que tem a ver também com essa conexão Svadhisthana. São problemáticas que eu ouço, né, apresentadas. E assim, uma pergunta para você, né? Quem te falou isso? Às vezes está relacionado a algo lá atrás, né, da sua infância, às vezes algum pai, uma mãe, uma brincadeira de escola, algum coleguinha da escola, algum bullying que você tenha sofrido, tenha falado alguma coisa para você lá atrás que você não se recorda, né? E que às vezes é importante vir à consciência para que você possa ressignificar essa situação. Porque às vezes hoje pode estar tudo bem com você ser uma pessoa super inteligente, que se acha super bem resolvida, mas o seu emocional ele ainda precisa ser curado, né? Então, assim, muitas vezes para se curar de uma depressão, além
de medicações, que eu não sou contra a medicação, eu acho importante as medicações porque elas reativam ali hormônios que são importantes, mas logicamente eu, até mesmo o Gualtieri, a gente é muito mais a favor a música, que também proporciona esses mesmos efeitos, né? Só que assim, dependendo do grau, né? Se você tem uma depressão leve, você fazendo psicoterapia já resolve tudo. Mas se você tem uma depressão moderada a grave, além da psicoterapia, você precisa fazer um trabalho, passar sim na psiquiatria, tomar medicação e complementar com coisas que te faz bem. Exercício físico, cantoterapia, uma boa alimentação, né? Tem gente, por exemplo, que, nossa, tá depressiva e às vezes não come direito, né? Às vezes a pessoa fica fazendo, né? Perde apetite, fica fazendo jejum, né? Tem gente que faz jejum achando que às vezes vai se tornar iluminada, às vezes não, às vezes precisa comer, precisa se alimentar direito. Não é só de prana que se vive uma pessoa. Às vezes a pessoa, vou fazer meditação, dependendo do estado depressivo que a pessoa tá, a meditação não resolve, ela só piora. Isso é muito sério, gente, porque para você fazer meditação, você precisa ter um mínimo de força, você precisa ter um mínimo de garra mental e até mesmo física para você aguentar ali naquela posição e naquela interiorização. Porque senão você se enfraquece. Daqui a pouco é perturbação, né? Perturbação que de vários aspectos, assim, tipo espiritual, perturbação psicológica mesmo, alucinação, porque não come direito, porque acha que vai se tornar tal. Não. Por isso que a gente faz a cantoterapia dos 7 chakras, onde a gente vai despertar Muladhara, né? Energia ali, Kundalini, energia vital. Vamos ter contato, sim, com a Terra, né? Vamos ter o nosso autoconhecimento, mas colocando a mão na massa. A gente vai fazer coisas onde a gente possa estar em estado meditativo, mas realizando, praticando. Ninguém vai ficar parado, não, né? Então, assim, existem os graus. Primeiro a gente trabalha a nossa estrutura. Primeiro a gente vai até a nossa ancestralidade pedir apoio para os nossos familiares, quando a gente não está bem. Vamos fortalecer o nosso eu. Com o eu fortalecido, né, depois você se alimentou bem, depois você já está cantando bastante MPB, né, ou seja, a música que lhe agrada. Aí você vai trabalhar o seu sentir. Aí você vai entrar na conexão do Svadhisthana. Não vai entrar na conexão do Svadhisthana antes de trabalhar a Muladhara. Primeiro é a família, é o fortalecimento, é o aconchego, né? Vamos trabalhar a nossa estrutura, a nossa individualidade. Depois vai trabalhar o sentir. Depois vamos trabalhar o nosso ego, nossa realização. Aí vamos para as outras questões, até chegar ao estado onde você vai poder se interiorizar com a meditação, tá? Então, assim, meditação não é para todas as pessoas. São para pessoas que estão bem e querem buscar algo a mais, além disso. Tá certo? Muito bem. Então, vamos cantar mais uma vez o Redescobrir, para encerrar nossa aula. Cante com a gente. Cantar é muito bom, né? Sempre faz bem. Cantar nos traz muito prazer, muita alegria, né? Realmente, como ele falou também, nos ajuda a equilibrar as nossas taxas hormonais necessárias, a nossa felicidade, para o nosso prazer. Vamos lá, então, cantar. E antes de cantar, só gostaria de dar uma ênfase, um resumão de tudo que foi falado aqui para vocês, que é renascer da própria força, própria luz e fé. Vamos colocar luz agora, através do nosso cantar. Entender que tudo é nosso e sempre esteve em nós, ou seja, não está no outro, está tudo em nós. Né? Os olhos, os espelhos da alma. E a nossa voz, o nosso grande coração. O nosso Senhor Jesus. Como se for a brincadeira de roda, memória, jogo do trabalho, na dança das mãos, o suor dos corpos, na canção da vida,
magia. Como um animal que sabe da floresta, descobrir o sal que está na própria pele, descobrir o gosto e o lamber das línguas, descobrir o gosto e o sabor da festa. Vai o bicho, o homem, fruto da semente, renascer da própria força, própria memória. entender que tudo é nosso e sempre esteve em nós. Somos a semente, a mente, voz. Magia. Não tenha medo, meu menino povo. Memória. Principia na própria pessoa. Beleza. Vai uma criança que não tem medo. Mistério. Amor se fazer é tão prazer que é como fosse dor. Magia. Como se for a brincadeira de roda, Memória. jogo do trabalho na dança das mãos, Magia. o suor dos corpos na canção da vida, História. o suor da vida no calor de mãos. Magia. Se for a brincadeira de roda, Memória. jogo do trabalho na dança das mãos, Magia. o suor dos corpos na canção da vida, História. o suor da vida no calor de mãos. Magia. É isso aí, gente. Curta, comente, compartilhe com a gente e namastê. Namastê.